Em pé, como estamos, pastor Paulo Nogueira estará nos ministrando o estudo da palavra de Deus. Eu vos saúdo no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu posso tirar, irmãos? Vou tirar aqui rapidinho. É motivo de grande alegria estar mais uma vez aqui, nessa 61ª, né? 61. São 61 anos aprendendo com Deus. E até hoje tem algo para aprender, não é? A palavra de Deus é um poço que quanto você mais cava, mais sai água. Graças a Deus. Aleluia. E já são 11 anos que pela misericórdia de Deus viemos, podeis assentar, viemos ministrando a palavra de Deus aqui na escola bíblica. A primeira vez foi em 1996. E eu agradeço ao pastor José Wellington em ter nos confiado mais uma vez essa grande oportunidade aqui essa manhã. Também agradeço ao pastor Wellington Júnior, que sempre quando eu chego aqui ele me recebe com alegria, me dá a paz do Senhor e isso aumenta a minha fé. Aleluia, eu agradeço pela recepção que o irmão faz quando veio. E aí, Paulo, tudo bem? Isso, irmãos, alegra a gente e a gente vê que não está sozinho. Além da gente ver que tem Deus, tem homens de Deus que nos considera e que nos dá força para continuar. Obrigado, pastor Wellington Júnior e todo esse ministério seleto que essa manhã aqui se encontra. Aleluia. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre Jó. Ano passado nós pregamos sobre Daniel e a globalização, né? E esse ano nós vamos falar sobre as 7 perdas de Jó e a sua restituição, não é? Será o tema dessa mensagem em forma de estudo. As 7 perdas de Jó e a sua restituição. Livro de Jó, nós vamos obedecer o horário. A virtude, a tentação e as perdas de Jó. E começa assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era reto, olha as 4 virtudes de Jó: sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Só aqui, não é? Ele era sincero, era reto, era temente a Deus e desviava-se do mal. Só que o inimigo de nossas almas diz em Apocalipse que ele é o nosso quê? Acusador. E quando os filhos de Deus foram falar com Deus, diz a Bíblia que veio também Satanás. E Deus fez menção de Jó a Satanás. Interessante, Deus deu testemunho. Eu vou fazer uma pergunta aqui que não precisa ninguém me responder. Responda entre você e Deus. Deus tem dado testemunho de você, meu irmão? Deus tem dado testemunho de você, obreiro? Aleluia. Porque ele deu testemunho de Jó, irmãos. Observasse o meu servo Jó. É homem reto, temente a Deus, sincero e que se desvia do mal. Mas o inimigo, irmão, não perde uma chance de nos acusar. Ele não perde uma chance. O que ele falou para Deus? Porventura, teme a Jó Deus debalde? Ou seja, é à toa que Jó te teme? Jó, ele é firme contigo. Ele é temente a Deus porque o Senhor encheu ele de riqueza e está aumentando o seu gado. Aí é mole. Tira tudo que ele tem. Porque Jó, irmãos, era o maior empresário na terra de Uz. Está na Bíblia isso aqui. Era o maior homem na terra de Uz. O homem que tinha mais empregados sobre a sua ordem. Jó, ele era empresário no ramo de transporte, no ramo de carga, no ramo de roupas de lã para frio, no ramo de carne e no ramo de leite. Amém, igreja?
Pastor, mas onde é que está na Bíblia, irmão? Eu só prego Bíblia. Não é? Eu só prego Bíblia. Diz a Bíblia que ele tinha 3.000 camelos. Se fosse hoje, pastor Hélito Júnior, seria uma agência com 3.000 carros para vender. E carro bom, né? Porque até hoje no Oriente Médio se usa o camelo para atravessar o deserto. Não tem melhor transporte para atravessar o deserto do que camelo, é ou não é? Então é ramo de transporte. Camelos. Tinha 500 jumentas. Até hoje no Ceará se usa jumenta para carregar banana do balaio. Eu vejo isso muito lá quando eu prego. Esse dia eu estive em Sobral pregando, e a gente vê aqueles jumentos ainda carregando banana, carregando macaxeira. Bom, aqui acho que não é macaxeira não, é mandioca. É isso mesmo. Agora vocês sabem o que é, né? Até hoje eles são usados ali no interior do Ceará, não só do Ceará, mas do Nordeste, para cargas. Diz a Bíblia, irmãos, que ele tinha 7.000 ovelhas. E se ele tinha 7.000 ovelhas, era para tirar lã, para fazer roupa de frio. Amém, obreiros? Aqui, ó, está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Tinha 500 juntas de bois. Certo? 500 juntas de bois. Se ele tinha boi, irmão, é claro que ele tinha vaca. E dava muito leite essas vacas, porque para nascer boi tem que ter vaca. Certo? Tinha 500 juntas de bois. E o inimigo o acusou, dizendo que ele era temente a Deus, porque ele tinha tudo isso. Então Deus permitiu, falou: olha, Satanás, presta atenção. Presta atenção. Você pode ir lá e tira tudo que ele tem, para ver se ele vai blasfemar de mim. Pode ir lá, tira tudo que ele tem. Irmão, Deus deu um voto de confiança a Jó. Será que Deus tem dado um voto de confiança a cada um de nós, irmãos? Responda entre você e Deus, aleluia. Porque ele deu um voto de confiança a Jó. E o inimigo foi lá. Eu sempre falo, irmão, que o diabo ele não está na terra. Ele está entre o céu e a terra, nas potestades, principados. Ele só vai descer à terra depois que a igreja subir. Ele estava lá na glória, foi expulso, o anjo querubim. Está nas potestades. Após o arrebatamento da igreja, ele vai descer à terra. E vai ficar aí 3 anos e meio, perturbando as nações, porque ele vai descer na metade dos 7 anos. E vai perseguir Israel. Porque diz que a mulher foi perseguida pelo dragão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo é 1 ano, 2 tempos é 2 anos, metade de um tempo 6 meses, 3 anos e 6 meses. É por isso que na grande tribulação a coisa só vai piorar na metade dos 7 anos. Tem Apocalipse 12. Aí depois que Jesus vir com a igreja, ele vai descer ao inferno. Porque depois que esse anjo querubim pecou e caiu com a terça parte dos anjos, a tendência dele agora é só cair, só descer. Mas da igreja, através do sangue do Cordeiro de Deus, é só subir. Aleluia! Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a noiva que está aqui. Apocalipse fala noiva, viu? Quando você vê Apocalipse falando prostituta, é uma igreja falsa. Aí, assim como a prostituta aí no mundo, ela não tem um casamento definido, mas passa por várias paixões, está falando de uma igreja que adora vários deuses. Eu não vou dizer que igreja é essa, que todos vocês sabem que é a grande Babilônia, cuja sua sede está em Roma. Agora digamos que vai ter um casamento aqui essa manhã, porque eu já também vi casamento de manhã. A noiva vai entrando. Quantos noivos estão aqui esperando no altar noiva? 2 noivos, 3 noivos? Só tem um noivo. Então só vai ser arrebatado aquele que tem compromisso com o noivo, porque esse noivo só tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. No último capítulo de Cantar de Salomão, e no último versículo, a noiva olha para o noivo e tem um desejo. E a noiva fala assim, ó: vem depressa, amado meu. E sabe o que o noivo responde para a noiva? Em Apocalipse 3:11: eis que eu venho sem demora, amada minha. A noiva é a igreja e o noivo é Jesus, que está aqui no nosso meio. Pode glorificar o seu santo nome, pode adorar, porque quando Jesus está, não falta pão, não falta vinho, que significa alegria, não falta poder, não falta Bíblia.
Bíblia, aleluia. Em lugar nenhum, irmãos, no Brasil tem um lugar como esse, Belém, Casa de Pão. São 75 mensagens em 15 dias. Aonde é que em 15 dias você ouve 75 mensagens? Tem igrejas que você está ouvindo 1 e 2, e outros é só louvor, louvor, e não tem mais nem mensagem. Aleluia. É 1 em 75 dias. É verdade, pastor. Uma vez eu fui numa vigília que nunca mais eu fui. Foi lá no Rio de Janeiro. Foi louvor de 11 da manhã até 6 de 11 da noite até 6 da manhã. Hoje essa vigília acabou porque tanta meninice, irmão, onde não tem palavra, em Terezinha entra meninice e acaba, irmão. Existe uma denominação aí que está ruindo, está se acabando. Cada dia se descobre um novo podre. Sabe por quê? Porque essa denominação pregou a vida toda costume e pregou a vida toda contra a Assembleia Batista Metodista, mas não pregava a Bíblia. Quem fazia teologia era excluído. Lá no Rio de Janeiro, um irmão era dessa denominação, ele estava fazendo teologia e ele foi excluído porque estava fazendo teologia. Hoje ele está na Assembleia de Deus e ele fala assim: hoje eu estou liberto, porque a Assembleia tem palavra, aleluia. E a cada dia está ruindo. Por quê? Porque a igreja é firmada na palavra, irmãos. Se você pregar a palavra, resolve todos os problemas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí, irmãos, o inimigo foi. E diz a Bíblia que ele começou a destruir tudo que Jó tinha. Porque a Bíblia diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E foi isso que Satanás fez, irmão, na vida de Jó. Ele matou os empregados de Jó, destruiu os produtos de Jó e roubou camelos e gado de Jó. Está aqui na Bíblia. Vem para matar, roubar e destruir. As 7 percas de Jó. Ele perdeu os empregados, irmãos. Capítulo 1, verso 15. E deram sobre ele os sabeus, e o tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para trazer a nova. Agora, irmãos, ele perde o produto da sua empresa, perde 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, perde o gado. Ele sai perdendo tudo. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas. Era o inimigo que estava mandando aquele fogo, irmãos. Mas ele falou fogo de Deus porque tudo é permitido por Deus. E queimou as ovelhas e os moços. E eu só escapei para te trazer a nova. Quer dizer, ele perde os empregados, primeira perda. Perde os produtos da empresa. E pode notar, irmão, que o diabo ele sempre deixava um para contar a nova. Ele sempre deixava um para dar mal notícia. Ele sempre deixava um, que é para poder ver se abalava a fé de Jó. Agora, irmão, vem o pior. Ele perde os seus filhos. Aqui no capítulo 1, versículo 19. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da terra, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E eu só escapei, deixou mais um para contar essa daí, ó. Ele sempre deixa um para contar o que não presta às vezes. Aqui, ó. E eu só escapei. Já pensou, irmãos, que situação difícil? Eu sempre peço a Deus, é um pedido que eu faço a Deus. Eu tenho um casal de filhos, irmãos, Natanael e Raquel. Meu filho se formando ano que vem em administração de empresa. E minha filha está se formando em geografia na Universidade Federal. Eu sempre peço a Deus, irmão, para eu nunca enterrar meus filhos. Porque o que a gente entende é que os filhos é que devem enterrar os pais. Eu sei que às vezes acontece o contrário. Eu nunca perdi um filho, mas eu sei que deve doer muito a vida de um filho quando a gente perde. Eu nunca perdi, mas deve doer muito, irmãos. Teve um pastor esses dias que me contou que perdeu os 2 filhos dele. Ele está aqui sentado aqui. Perdeu um e com 10 dias perdeu outro. Aquilo me doeu, irmãos. Eu fiquei comovido, quanto mais ele e a esposa. Eu não sei se eu posso falar o nome dele, mas ele está aqui. Está aqui. E ele me contou e aquilo me doeu, como se fosse comigo, irmãos.
Mas Jó não perdeu 2 não, ele perdeu 10. Agora vocês imaginam Jó e a sua esposa indo no enterro de 10 filhos. Olha a dor que esse homem sentiu, gente. Deve ser terrível, pastor Wellington Júnior. Deve ser terrível. 10 filhos, 10 caixão você vê na tua frente. Agora, irmão, ele perde a saúde, porque Satanás falou assim, olha, capítulo 2, verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Ou seja, ó, o Senhor permitiu com que eu tirasse tudo dele. Agora, e a saúde dele? O homem dá tudo pela saúde. Mas antes disso, irmão, veio a primeira fé de Jó. Quando ele viu que perdeu o produto da sua empresa, perdeu a maioria dos empregados, perdeu os filhos. O que ele falou, irmãos? Capítulo 1, versículo 21. Quando o inimigo pensou que ele ia blasfemar, quem sabe Satanás estava ali, ó. Certo? Quem sabe, estava ali os demônios, esperando que Jó fosse blasfemar, e o inimigo controlando do espaço, não é? Porque ele mesmo, quando Deus perguntou de onde vem, ele falou, vem de rodear a terra e passear por ela. Então quem passeia não mora, quem passeia é turista, entendeu, irmãos? Ele está entre o céu e a terra, quem passeia não mora. E agora, irmãos, o inimigo esperando que ele fosse blasfemar, você sabe o que ele falou, irmão? Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Glória a Deus. Ele não blasfemou. O que o inimigo queria fazer, não conseguiu fazer. Ele não blasfemou, irmãos. Ele continuou firme, irmãos, na sua fé. Mas agora, irmão, vem a saúde. E agora o inimigo toca, irmão, na saúde dele. Só que Deus falou, olha, você vai lá, toca na saúde dele, mas não toca na sua vida, hein? A vida dele me pertence. Irmãos, a nossa vida, irmão, pertence a Deus, aleluia. A nossa vida pertence a Deus. Não importa se tem alguém te perseguindo, querendo tocar em você, até na tua integridade física, moral, mas você está nas mãos de Deus. Quando Saul perseguiu Davi, diz a Bíblia que Saul buscou todos os dias, mas Deus não entregou na sua mão, porque Davi não estava na mão de Saul, não estava na mão do inimigo. Davi estava nas mãos de Deus. Enquanto você estiver na mão de Deus, o inimigo não te toca. Aleluia! A tua vida é de Deus. Deus falou, não toca na vida dele, toca na saúde, na vida não, que a vida dele me pertence. Eu sou o dono da vida. Aleluia. Glória a Deus. Aí, irmão, o que aconteceu? Diz a Bíblia, irmãos, que ele começou a se coçar em casa, sentia aquelas coceiras, não é? Ele começou a... Porque a Bíblia é sucinta, né? Mas é o que nós percebemos. Que ele começou a sair aqueles furúnculos, porque foi tipo um câncer de pele, onde os furúnculos saíam de dentro para fora. Alguns médicos dizem que a doença que Jó teve foi furunculose estafilocócica generalizada. Eram furúnculos que davam no corpo de dentro para fora, e eles explodiam esse furúnculo, saía aquele carnegão, depois virava pó, e ele tanto se coçar, eu não sei se ele não tinha mais unha para se coçar, ou o seu dedo também estava todo ferido, e diz a Bíblia que ele foi para fora de casa, ele se sentou na terra, e ele se coçava com o quê, irmão? Com um caco de telha. Se esse homem se coçava com um caco de telha, é porque o seu dedo ou as suas unhas não podia mais se coçar. Olha que sofrimento de Jó, pastor, com um caco de telha, porque a gente se coça com as unhas, né? Mas de repente, quem sabe, caiu as unhas, ou pelo menos os dedos ficou tudo ferido, e ele se coçava com capo de telha, mesmo assim ele não blasfemou, aleluia, glória a Deus. Agora ele perde a casa, perdeu a casa, a mulher o expulsou, porque não aguentou aquele cheiro fétido. Ele mesmo fala, o meu bafo se fez abominável à minha mulher. Está aqui na Bíblia, ele fala isso, irmão. O meu bafo é o que? O meu hálito.
A mulher não suportou mais o seu hálito e o expulsou de casa. E ele foi lá para o meio da rua, sentar na terra e se coçar com um caco de telha. Que situação difícil. Ele agora perde a sua casa. Vamos lá, perdeu os empregados. 1, perdeu os produtos da empresa. 2, perdeu os filhos, que é o pior. 3, porque quando você perde a sua esposa, conforme a tua idade, você casa de novo. Mas filho, irmão, a gente só tem aqueles. É ou não é verdade? Filho, a gente só tem aqueles. Ele perdeu, irmão, a saúde. 5, ele perdeu a casa. Certo, irmão? E você sabe, irmão, que quando a pessoa tem dinheiro, tem muitos amigos, né? Mas quando perde o dinheiro, perde a pose, diz, irmãos, nós vemos aí na sociedade que os amigos o quê? Se afastam. E ele agora perdeu os amigos. E os poucos amigos que vieram visitar, veio para o acusar. Está aí na Bíblia, irmão, Bildade e outros. Os poucos amigos que ele tinha, irmão, veio para acusar ele. Ó, Jó, você está passando tudo isso porque você está em pecado. Eles vieram pregar teologia, não é? Essa teologia aí, que está levando muita gente para a cadeia e outros para o inferno, da prosperidade. Se você está doente, Deus não está com você. Se você está desempregado, você está amaldiçoado. Já veio uma revista da Escola Dominical falando sobre isso. A história de Jó e a teologia da prosperidade. Porque para muita gente prosperidade é ter casas, muito dinheiro, muita fazenda. Olha, irmão, eu não moro numa mansão, mas eu tenho um lar. Aleluia. Eu não tenho uma casa boa de chamar atenção, mas eu tenho um lar e sou feliz com a minha família e com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode até não ter a mansão, mas se você tiver um lar, você está com tudo. Porque tem muitas pessoas que têm mansão, têm muito dinheiro, mas está se matando e se suicidando, é ou não é? Porque não tem o principal, que é Jesus. A maior prosperidade é ter Jesus como Salvador. Aleluia! Não tenho nada contra, irmão, dinheiro, fazenda, tudo isso é bom ter. Mas a maior prosperidade é ter Jesus como Salvador. E Jó, mesmo tendo perdido a sua prosperidade material, mas ele continuava com a sua fé em Deus. Aleluia. Ele agora, irmãos, perde os amigos. Agora, irmãos, vem a 7ª perda por um tempo determinado. O inimigo, tendo tirado os seus produtos, os seus empregados, os seus filhos, a sua saúde, a sua casa, também por um tempo determinado, os amigos. Agora, irmão, vem a mulher. Olha aí, o inimigo agora vai usar a mulher. A mulher, ela entrou em depressão, perdeu tudo. E o inimigo agora leva a mulher dele. E a mulher dele vai muito irada e falou assim: ô Jó, tu continua temente a Deus? Para com isso, Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Sabe o que Jó falou, irmão? Estás louca, mulher? Tu fala como uma louca. Amaldiçoa. Não, não vou amaldiçoar não. Amaldiçoa, Jó. Não, não amaldiçoo não. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó, amaldiçoa Deus, não tem mais jeito para você não, Jó. Os médicos já falaram que essa doença não tem mais jeito, porque na Bíblia também fala que Jó fala para os médicos: olha, vocês não sabem de nada. Irmão, eu estou falando isso, mas eu não tenho nada contra a medicina. Tem pessoas que usam esse versículo aqui para pregar contra a medicina. Para mim a medicina é uma dádiva de Deus. Mas é porque o problema dele não era para médico, era só para Deus resolver. Aleluia. Aqui. Jó, amaldiçoa Deus, Jó, para com essa fé. Você sabe o que Jó falou, irmão? Olha, mulher, presta atenção. E depois de consumida a minha carne, consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Aleluia. Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu 2 letrinhas. E essas 2 letrinhas que levanta o homem, levanta a mulher, levanta o pastor, levanta a igreja. Pastor, que 2 letrinhas é essa que Jó não perdeu? Ele não perdeu a fé. A fé remove montanhas. É através da fé que nós obtemos vitória. É através da fé que nós somos curados. É através da fé que nós fomos libertos. E é através da fé que um dia vai tocar a última trombeta. Nós vamos ouvir o nosso chamado e no abrir e fechar de olhos nós subiremos para a Nova Jerusalém. Aleluia. Ele não perdeu a sua fé.
Está aqui, irmão. Irmãos, no capítulo 19, versos 25 e 26. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Agora, irmão, Deus passa a fazer grandes revelações para Jó. Eu vou falar as principais revelações. Por causa do tempo, eu tenho que obedecer. E Jó passa a ter profundo conhecimento da ciência, da física, das telecomunicações que nós usamos hoje. Deus começa a revelar os seus profundos mistérios. Tem mais ou menos uns 3 anos e meio a 4 anos que eu vi uma reportagem, e eu só falo daquilo que eu vejo, e os cientistas da NASA descobriram uma nova constelação. Eu não sei se essa constelação é em forma de uma ursa, ou uma ursa com seus filhotes, eu não sei. Mas eles colocaram o nome dessa constelação de Ursa. Eles batizaram o nome dessa constelação de Ursa. Alguém aqui deve ter visto essa reportagem. Tem de 3, está até confirmando, alguns aí balançando a cabeça. Está até confirmando. Não é, irmão? É isso mesmo. Está até confirmando. Tem uns 3 anos e meio a 4 anos. Eles descobriram agora, irmão. Mas há 4.000 anos aproximadamente, Deus mostra a Jó essa constelação. Capítulo 9, verso 9. Aqui, ó, verso 8 e verso 9. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar? O que faz a Ursa, o Ório e o 7 estrelo e as recâmaras do sul? Pode dar glória a Deus por isso, aleluia. Algo que os cientistas descobriram há uns 3 anos e meio a 4 anos, já estava na Bíblia. Não sei porque eles colocaram o nome dessa constelação ou essa nova galáxia de Ursa, mas uma coisa eu sei, está na Bíblia. Mas pastor, aqui não é animal? Não, irmão, aqui não é animal não, irmão. Está com U maiúsculo. Ursa, Órion e 7 estrelas. Está falando do espaço mesmo. Aleluia. Agora, irmão, Jó ficou numa aflição. Porque Jó, irmão, ele tinha um medo. Jó, ele tinha um medo que toda pessoa rica tem. Vocês sabem qual é o medo que toda pessoa, todo grande empresário tem, irmão? Toda pessoa rica tem medo de quê? De ficar pobre. E pastor Jó tinha esse medo. Que é isso, pastor? Está aqui na Bíblia. Ele temia. Capítulo 3, verso 25. Porque o que eu temia me veio e o que eu receava me aconteceu. Ele tinha um medo que todo grande empresário tem. É ou não é verdade? Está aí, ó. Ele era um homem comum como nós, irmãos. Ele tinha os seus temores. Não é? Quem é que não tem medo de alguma coisa? Eu temo perder a minha salvação. Vocês não temem? Eu temo, irmão. Por isso que eu procuro andar na presença de Deus. Mesmo eu procurando fazer tudo certo, mesmo não consigo porque sou um homem pecador, sou falho. Mesmo eu procurando acertar em tudo, a coisa não está fácil para mim, quanto mais se eu andar de qualquer jeito. Mas ele tinha esse medo. E o que ele temia lhe veio. Agora, irmão, Deus revela a Jó outras profundidades, não é? A sua esposa o expulsou de casa porque não aguentou o seu bafo. Está aqui, irmão, capítulo 19, verso 17, ó. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Aí, ó. Então ele perdeu também a sua mulher por um tempo determinado, irmão. Eu não tenho como provar que ele teve os outros 10 filhos com outra mulher. Até que me prove o contrário, eu creio que foi com a mesma mulher. Mas pastor, quer dizer que a mulher dele teve 20 filhos? Recentemente uma irmã passou em nossa igreja, ela tinha 20 filhos e continua pregando a palavra, vai para Minas Gerais, vem para São Paulo, vai para o Espírito Santo, é uma verdadeira missionária. Teve 20 filhos e continua com saúde para fazer a obra de Deus. Esses dias passou uma reportagem de uma mulher que teve 27 filhos com o mesmo marido, lá na Paraíba, lá no Nordeste, porque isso é normal no Nordeste. É verdade. Isso é normal. E ela estava com toda a saúde. Quando o repórter perguntou, você quer ter mais filhos? Ela falou, eu quero ter mais 3 para completar 30. E ela estava nova e ele novo ainda. Aleluia. Então eu não descarto que Jó teve mais 10 filhos com a sua esposa, não. Descarto isso não. Aleluia. Agora, irmão, Jó, ele dá uma ideia da imprensa de John Gutenberg.
João Gutenberg, quando inventou a imprensa em 1445 com ferro e chumbo, o primeiro livro, irmão, que ele imprimiu foi a Bíblia. Eu não sei se João Gutenberg leu o que estava no livro de Jó, mas Jó dá uma ideia aqui, ó, capítulo 19, verso 23. Quem me dera que as minhas palavras se escrevesse, quem me dera que se gravasse num livro, e que com pena de ferro e chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. 19, 24, irmãos. 23, 24. Eu não tenho certeza se toda a história de Jó está esculpido numa pedra. Quem sabe que algum lugar na face da terra está esculpido. Uma coisa eu sei, parte do desejo de Jó está esculpido num livro com papel na Bíblia, aleluia. Quem me dera que o meu sofrimento fosse escrito com pena de ferro e chumbo. Quando João Gutenberg inventou a imprensa, usando ferro e chumbo, que veio a datilografia, da qual também veio a palavra mecanografia, até hoje, em muitas imprensas, são impressos com ferro e chumbo. Jó morreu sem ver o que ele desejou, mas hoje nós vemos, irmãos, não só a história de Jó, mas vemos esse livro sendo escrito com pena de ferro e chumbo, aleluia. Eu sei que agora tem offset, outros equipamentos mais, mas continua a mecanografia. Aqui, ó. Certo, irmão? Glória a Deus. Agora Deus revela outro mistério para Jó. Vocês sabem que a lua é um satélite. E satélite não tem luz própria. A luz da lua, irmão, vem do sol. Quando a Bíblia fala que a lua vai se transformar em sangue, esses dias eu estava no Rio Grande do Sul, me deram uma fita, e o pregador falou assim: olha, irmão, a Bíblia diz que a lua vai se transformar em sangue, é porque vai ter guerra lá na lua, e uns homens vão matar outros homens, e vai ter sangue na lua. Ainda que 500 mil matassem 500 mil na lua, 1 milhão estivesse lá, não dava para ver o sangue daqui, gente. É porque na grande tribulação, o sol vai esquentar 7 vezes mais. Isaías 30, 26, depois ele vai se pôr ao meio-dia. Como a luz da lua vem do sol, ela vai ficar vermelha como sangue. Não é melhor explicar assim, irmão? Naquela época, irmão, não tinha satélite, não tinha telescópio, mas aproximadamente 4.000 anos que o livro de Jó, ele foi o livro, um dos primeiros livros a ser escrito, não é? Até porque Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ele foi escrito 2.000 anos depois por Moisés, amém? Então, eu creio que essa história de Jó aconteceu imediatamente após alguns anos do dilúvio. E aqui, Jó fala, irmão, capítulo 25, verso 5, ele não tinha telescópio, ele não tinha satélite, mas Jó aqui, ele descobre algo da astronomia, que é a ciência que estuda os astros. Ele fala assim: olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. Há 4.000 anos, Jó falava que a lua não resplandecia, porque a sua luz vem do sol. Isso, irmão, é uma descoberta científica. Aleluia. Eu, quando estudava, eu aprendi que há milhares de anos os homens pensavam que a terra estava em cima de dinossauros gigantes. Outros falavam que a terra estava em cima de elefantes. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas eu estudei quando estava no primário e no ginásio também. Eles imaginavam 1000 coisas. Mas antes do homem descobrir que a terra está sobre o nada, está sobre o espaço, capítulo 26, verso 7, o norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada, aleluia! Olha aí. Agora, irmão, vem a ideia da hidrelétrica no livro de Jó. Não tem a hidrelétrica de Itaipu? A Bíblia já falava uns 4.000 anos, irmão, na hidrelétrica. Pastor, até a hidrelétrica está aqui. Quem sabe eles ouviram isso aqui e inventaram a hidrelétrica. Porque vocês sabem que na hidrelétrica eles pegam o rio, tapam o rio, botam numa represa, esconde determinada água, ela passa pelas tubulações, gira um dínamo, aquele dínamo fornece energia para um gerador, e aquela energia vem para todo o Brasil, da qual a gente consegue ler a Bíblia de noite, através dessa lâmpada que nos fornece luz. Há 4.000 anos aproximadamente, aqui no livro de Jó, dá a ideia da hidrelétrica. Capítulo 28, verso 11. Os rios tapam, e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Deus está nesse mistério. Aleluia! Aí, irmão, não estou inventando não, está aqui, não estou forçando interpretação não.
Eu costumo até dizer que Jó se tornou um cientista astrônomo e físico pelas essas descobertas aí. Lá na frente ele fala sobre essas descobertas, que ele nem entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Aleluia. Irmão, demorou muito tempo para os físicos descobrir que o vento tem peso. É uma descoberta recente de alguns séculos passados. Mas há 4.000 anos, no livro de Jó já falava, capítulo 28, verso 25. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Isso é física, irmão. Deus está nesse mistério. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E não adianta, irmão, a gente se esconder. O que eu sou aqui, eu tenho que ser na minha casa. Eu tenho que ser diante da sociedade. Porque o que usa de engano não ficará na minha casa. Capítulo 34, verso 21. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um e Ele vê todos os seus passos. Aleluia. Aí está, irmão. Ninguém se esconde de Deus. Agora Jó fala sobre a papiloscopia. Eu estive conversando há alguns anos com um papiloscopista da Polícia Civil. Ele já está aposentado, é um irmão em Cristo. E ele falou assim: olha, pastor, tem 28 anos que eu estudo a papiloscopia e até hoje nunca vi uma digital igual. Eu disse: nem vai ver. É por isso que eu creio em Deus. Porque pode nascer trigêmeos, ninguém tem a digital igual, ninguém tem um formato da orelha igual, ninguém tem o cabelo igual e ninguém tem a voz igual, tem parecida. É por isso que eu creio em Deus. Deus está nesse mistério, aleluia. E ninguém é igual, cada um tem um caráter, uma forma de agir diferente, é ou não é? Mas pastor, a papiloscopia está na Bíblia? Está, irmão. A digital, capítulo 37, verso 7. Ele, quem? Deus, sela a mão de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. Pode dar glória a Deus por isso, aleluia. Aqui está o selo, a papiloscopia. Pode nascer trigêmeos, ninguém tem a digital igual. Irmão, eu sempre falo nas igrejas que eu prego. Ontem nós estivemos pregando ali em Budas Artes, para a honra e glória do Senhor. E eu sempre falo, irmão, que o cristão que crê em disco voador extraterrestre, crê que tem vida de outro planeta e que o homem veio do macaco, no arrebatamento ele sobe ou fica? Ele vai ficar, irmão. Eu provo na Bíblia que só tem vida humana aqui. A outra vida que tem depois dessa é metafísica, que é transcendental, onde Deus está com os anjos, aleluia. E o próprio Jó fala, irmão, sobre o mundo habitável. Capítulo 37, verso 12. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável. Irmão, o único lugar onde tem vida é aqui na terra. Jesus não foi em Marte, não foi em Plutão. Ele veio aqui morrer e ele já está vivo e ele já está nos esperando a qualquer momento. Porque ele foi o único que venceu a morte. Aleluia! Aí está uma prova. É só você ler o Salmo 115, 16. Deus fez a terra para os homens morar, mas os céus são os céus do Senhor. Se tivesse gente em Marte, aí estava assim, ó, Deus fez a terra e Marte. Se tivesse gente em Plutão, Deus fez a terra e Plutão. Mas Deus fez a terra para os filhos dos homens, aleluia. Quer casar, quer ter filho, é aqui na terra. Quer ir morar no céu, não é através de challenge, de escrovo, columbo, foguete, cidade espacial, mas é através de uma vida santa na presença de Deus, sem a qual ninguém verá Jesus. Aleluia. Os cientistas também descobriram da NASA, através dos telescópios Hubble, porque tem os três maiores, o Keck, o Gemini e o Hubble. E o telescópio Hubble, eles filmam a milhões de anos-luz da Terra. E eles descobriram, pastor Elito Júnior, que das estrelas sai um som, daquele brilho sai um som. E até hoje, pastores, eles estão gastando milhões de dólares em pesquisa para saber o que é esse som, ou de onde deriva esse som. Mas sem gastar nenhum tostão, só pela fé, nós vamos saber agora mesmo. Ir para o decampo, ir para o decampo, ir da house, aleluia. Oh, glória! Os irmãos aqui estão rindo porque já sabem que som é esse. Esses dias nós cantamos aqui um hino, na escola bíblica aqui,
que fala sobre todo ser que respira e louva ao Senhor. Fala sobre os animais, as árvores, as plantas e coros estelares. Está aí na harpa cristã, não estou mentindo. 124, obrigado, irmão. Olha aqui o som que sai das estrelas. Capítulo 38, verso 7. Quando as estrelas da alva juntamente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Até as estrelas adoram a Deus. Adore agora, adore, 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 aleluia. Esse som, irmão. Aleluia. Irmão, na grande tribulação, está em Apocalipse, capítulo 16, verso 21, que vai cair pedras de saraiva na cabeça de muita gente desobediente. Fique firme para essa pedra não cair na sua cabeça, hein? Está na Bíblia, irmão. Capítulo 16, 21. É isso mesmo? Já, quem achar pode ler rapidinho aí. Eu ainda tenho 15 minutos, foram 50 minutos. Pois não, pastor? E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Agora você vê, Jó não conheceu João, foi 4.000 anos depois, nem João conheceu Jó, mas Deus mostrou a Jó que essas pedras já estão reservadas para o juízo na grande tribulação. Aleluia! Mas não se preocupe não, onde essas pedras cair, a igreja vai subir. Capítulo 38, irmão, verso 22 e 23. Ou entraste tu aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho ao tempo da angústia, até o dia da peleja da guerra. Amém, igreja? Aí, ó, tá aí ou não tá? Aleluia. Agora, quem diria, gente? Quem diria? Isso aqui é demais. É por isso que eu creio em Deus, eu sei que vou morar no céu. Agora Deus dá a ideia da transmissão através de celulares, digital. Que negócio é esse? É por isso, pastor Wellington Júnior, quanto mais eu leio a Bíblia, eu desculpo que eu não sei de nada. Esse dia eu estava lendo a Bíblia todo dia mais uma vez, em Paraty, comecei lá. E eu vi, sabe o que? Na construção de Salomão, eu vi escada caracol e pré-moldado. Eu disse, está vendo? Eu que sou ultrapassado, a Bíblia já está na minha frente. Vocês não duvidam não, duvida, irmão, que tem na Bíblia que eu acabei de falar? Hã? Tem, aí o pastor já confirmou. Vocês já leram isso aí. Escada caracol, o pastor falou que se eu estou falando é porque tem. Mas está na Bíblia, irmão, fala escada caracol. E pré-moldado, pastor, fala que eles fizeram a construção, não se ouve um barulho de martelo, nem de machado, nem de nada. Eles já levavam a peça pronta, pré-moldado. Deus está nesse negócio. Aleluia! Pode olhar na construção de Salomão que você vai ver isso aí. Agora ele fala sobre a transmissão de celulares. Porque tinha uns celulares analógicos que trabalhavam com ondas eletromagnéticas. Hoje nós usamos um celular digital que trabalha com chip GSM no sistema binário 0 e 1, ao mesmo tempo que os computadores trabalham também com o sistema binário 0 e 1. Mas pastor, isso está na Bíblia? Tá, meu irmão. 7 são os tipos de raios. Ondas de rádio, luz visível, infravermelho, ultravioleta, raio-x e raio gama. Cada um desses raios emite uma luz de uma cor diferente, e um desses raios aí emite também som e imagem. E os celulares que nós usamos com a tecnologia digital, junto com o telefone fixo, através de antenas que tem aqui também, de repetidoras, elas transmitem esse som. Qual é o tipo de raio, pastor, que transmite esse som? Ondas de radiofrequência, como também raios de luz visível, que é mais usado em tecnologia local, porque não atravessa a parede, no caso, vindo pelo raio de luz, e em banda larga, da qual se usa em laptop, palm top, etc. e tal. Certo, irmão? E a Bíblia já falava na transmissão de celular. Muitas vezes a gente chega num lugar, ou na rodoviária, ou no aeroporto, aí eu ligo meu celular e falo, pastor, eis-me aqui. Ano passado a Oi fez uma grande propaganda que dizia assim, ó, eu vi um outdoor bem grande lá em Niterói. Porque o outdoor, irmão, está na Bíblia. Sabe quem deu a ideia de outdoor? Foi Deus. Abacuque, escreve essa visão. Como é que eu vou escrever? Você escreva sobre tábuas com letras tão grandes que mesmo quem passar correndo possa ler. Você passar 100 km de carro e dá para ver que está no outdoor. Deus está nesse mistério. Adore, adore, adore. Porque é um Deus no céu qual revela o segredo. Está aí o mistério. Aleluia.
Abacuque 2:2, irmão. Pronto, está aí. Já estão querendo saber Abacuque 2:2. Então, irmão, a Oi teve uma propaganda lá em Niterói que dizia assim: chegamos aqui. Até a propaganda da Oi já estava 4.000 anos escrito no livro de Jó. Você chega, aí você chega o pastor, e aí pastor, já chegou? Eis-me aqui. O que está levando aquele som? Aquela voz? São raios de ondas de radiofrequência de um celular para o outro. E a Bíblia já falava que esses raios, pastor, iam fazer transmissões de vozes. Capítulo 38, verso 35. Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam: eis-nos aqui, ondas de rádio. Dê glória a Deus por isso, aleluia. É um livro científico, irmão, um livro de Jó. Está aí mesmo, pastor Wellington. Ou ordenará aos raios que saiam e te digam, eis-nos aqui. Raios de onda de rádio e de luz visível, que transmite também só local. Já a onda de rádio transmite local e também transmite no espaço. É tanto que muitos presídios têm aqueles bloqueadores celulares que é para não passar dali. Aleluia! Agora Jó fala sobre o dinossauro. Tem alguns anos que eu preguei em Araraquara, foram no carnaval, ministramos 3 dias no carnaval lá. E terminamos na terça-feira, e os jovens me fizeram uma pergunta: pastor, dinossauro está na Bíblia? Eu disse: tá. Eu passei muitas vezes, muitos anos sem falar em dinossauro, mas depois que eu li no livro de Jó, eu disse: eu vou ter que pregar sobre isso, gente, não posso me calar não. Só que na época de Jó eles já tinham morrido. Só que a Bíblia não fala dinossauro, a Bíblia chama Behemoth. Capítulo 40, verso 15 em diante. Contempla tu o Behemoth, que eu criei contigo. Come erva como boi, seus ossos são como tubo de bronze. Olha aí. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Ele entra no rio, o rio transborda. Ele nem se preocupa em sair do rio, porque ele crê que o rio possa entrar na sua boca. É, pastor, mas na minha Bíblia não diz que é dinossauro não, chama rinoceronte. Eu sei, irmão. Pastor, na minha Bíblia diz que é elefante. Eu sei. Ah, não, pastor, na minha Bíblia fala que é o hipopótamo. Eu sei que os comentaristas colocou embaixo. Eu não estou querendo ser melhor do que os comentaristas, não. É porque eles não alcançaram o que nós estamos alcançando agora, irmão. Irmão, presta atenção. Contempla do Behemoth que eu criei contigo. Eu perguntei: Senhor, por que o Senhor fala que criou contigo? Até porque Jó não foi criado junto com esses grandes animais. Mas Deus me deu a revelação lá em Gênesis. É porque no mesmo dia que ele criou as grandes bestas feras terrestres, ele criou o homem no 6º dia, amém? Ou 6º período. Vai lá em Gênesis que você tem a resposta. Eu poderia explicar com mais detalhes, mas eu tenho que obedecer o tempo. É, pastor, mas por que a Bíblia fala Behemoth e outros falam? Irmão, eu uso 8 Bíblias para ministrar esses estudos. Inclusive uma Bíblia de 1693. Para poder ministrar esses estudos. Eu pesquiso bastante pela misericórdia de Deus. Deus tem me dado saúde e tempo para isso. Muita gente está usando a saúde para pecar. Eu uso a minha saúde para dizer que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo. E Ele vai voltar a qualquer momento. Aleluia! Irmão, como é que você quer um elefante? Fala: move a sua cauda como cedro. A cauda do elefante, do rinoceronte, do hipopótamo é a micharia. Você corta até com facão se tiver oportunidade. Vocês já viram o cedro? Eu estive agora no Rio Grande do Sul pregando 29 dias lá. E a gente vê Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aquele cedro. O cedro, ele é uma árvore pequenininha ou uma árvore imensa? É imensa, 30, 40 metros, faz até esses bancos aí, é ou não é? Move a sua cauda como um cedro. Como é que é hipopótamo, irmão? Rinoceronte não é nada disso não. E fala aí, ó, ele entra no rio, o rio transborda. Ele não se preocupa em sair do rio, porque ele crê que o rio possa entrar na altura da sua boca. Irmão, qualquer rio que transborda, o boi, a vaca, o hipopótamo, o elefante sai correndo. Às vezes o fazendeiro não fala assim: a vaca foi pro brejo. É porque o rio levou, a vaca levou, o boi levou tudo. É ou não é? Mas aí fala, irmão, que ele está no Rio Jordão. Pastor, como é que eles sumiram? Aí já é outra história, eu tenho que vir outra vez aqui para falar. Mas Gênesis dá a resposta. Foi mudança climática e o restante que ficou no dilúvio foi tudo. Mas agora não tem como provar porque eu estou falando sobre Jó. Outra vez eu falo só sobre Gênesis, a gente entra nesse detalhe aí. Porque a Bíblia fala em 3 tipos de animais. Fala em animais selvagens, animais domésticos e fala em bestas feras da terra. Só entrou na arca animais selvagens domésticos. As bestas feras ficou fora. Outra vez que eu venho aqui, a gente entra nesse detalhe.
A gente entra nesse detalhe. Aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aí, irmão, obra-prima de Deus, está aqui, ó. Ele é obra-prima de Deus. Capítulo 40, verso 15 em diante. Porque ele foi criado primeiro do que o homem. Certo, irmão? Ele foi criado primeiro do que o homem. Aleluia. Agora, irmãos, para terminar, porque eu tenho que obedecer o horário. Outra vez que a gente vir aqui, a gente vai mostrar a composição do átomo em Jó. Porque a Bíblia fala que ele é tão pequeno que não se pode dividir, ou seja, não se pode separar. Está tudo em Jó. Só que não fala átomo, fala uma outra coisa. Não é? E fala sobre a fissão nuclear. Quando os nêutrons implodem o núcleo, os elétrons que estão ao redor do núcleo do átomo, faz uma implosão no núcleo do átomo e implode os nêutrons e os prótons. E há uma reação em cadeia, que é a fissão nuclear. Tudo isso está no livro de Jó. Por causa do tempo eu não vou falar hoje, que eu já vou terminar. A outra vez que eu vim aqui, eu falo dessa reação em cadeia da bomba atômica. Não é? A gente fala sobre isso. Mas, irmão, no final, olha o que é que Jó diz. Capítulo 42. Olha aqui, irmãos, o que é que Deus fala. Jó humilha-se perante a Deus e dá-lhe glória. Quem é aquele, dizes tu, que é sem conhecimento encobre o conselho? Aí Jó fala, porque eu falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Também falar sobre tudo isso, não devia entender tudo. É igual Daniel. Daniel, irmão, revelou tantos mistérios que no final ele falou, Senhor, eu escrevi, mas não entendi. O que será o fim dessas coisas? Deus falou, vai, Daniel, que esse mistério não é para você não, mas é para um povo lá na frente. Somos nós, irmão, aleluia. Glória a Deus. Capítulo 42, verso 10. Olha, irmão, se você tem senso crítico, critica a mensagem do seu irmão, tem senso crítico, só porque você não teve oportunidade, irmão, cada um Deus tem um mistério. Fala mal do seu irmão, torce para o pregador não dar certo. Irmão, Deus abençoou Jó, não é quando ele fazia isso não, falava mal dos seus irmãos não. Diz a Bíblia que Deus abençoou Jó e virou o seu cativeiro quando ele orava pelos seus irmãos. Irmão, ore por mim que eu necessito das vossas orações, aleluia. Se eu estou aqui é porque alguém aqui tem orado por mim, alguém no Rio tem orado por mim. São as orações dos santos que nos sustentam, aleluia. Glória a Deus. Capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro e tudo quanto dantes possuía. Ou seja, irmão, Deus restituiu, irmão, tudo aquilo que ele perdeu e deu duplicado, triplicado, quadruplicado. E a sua mulher teve mais 10 filhos. E diz a Bíblia que não tinha filhos e filhas tão formosas e tão bonitas como justamente as filhas de Jó. Isso quer dizer que Jó perdeu realmente os seus empregados, Jó perdeu os produtos da empresa, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu a casa por um tempo determinado, Jó perdeu os amigos, perdeu a mulher por um tempo determinado, mas Jó não perdeu 2 letrinhas, ele não perdeu a sua fé, aleluia! Não perca a sua fé, meu irmão, creia que na igreja que você está dirigindo, a glória da segunda causa vai ser bem maior do que a primeira e Deus te exaltará nesta terra, amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. O tema desta mensagem é as 7 percas de Jó e a sua restituição. Bíblico-científico, que Deus nos abençoe. Amém. Pastor, eu posso falar aqui sobre o livro rapidinho? Irmãos, esse livro aqui eu sei que muitos já têm. Eu fiz em 2002, microchip, fibra ótica, código de barra, mistério do Apocalipse. E algumas coisas que tem nesse livro já se cumpriram. Queda de Saddam Hussein, página 101, breve morte do Papa, o nome do novo Papa, Cardeal Alemão e Joseph de Ratzinger, já estava nesse livro aqui na página 108, porque queria substituir o outro. Amém, igreja? Eu fiz em 2002. Vocês estão sabendo de um povo que prega aí a teologia da prosperidade e por causa disso estão presos nos Estados Unidos? É um bispo e um apóstolo. E colocaram até um chip no seu calcanhar, no tornozelo, para eles não fugir até 200 metros. Aí se passar de 200 metros, os radares e os computadores e os satélites dizem onde é que eles estão. Nesse livro eu já falava sobre um chip no calcanhar. Pastor, onde é que você